Então, como que a gente faz para saber se a gente realmente entendeu essa história de Yin Yang e como é que eu uso isso na prática? Quando você estiver percebendo que existe equilíbrio dentro da natureza e quando você estiver enxergando em todos os aspectos das manifestações do universo, você estiver enxergando a dualidade, o dois, os opostos, né? O contraste e o equilíbrio entre eles, você perceber que o dia e a noite são pares de opostos, que você precisa do dia e da noite, você precisa do dia para aquecer e da noite para esfriar, porque se você só tiver dia, tudo resseca e vira um deserto o planeta. Então você precisa da noite para resfriar também, para ter essa dualidade. E se você tiver só noite e não tiver dia, o frio congelaria toda a superfície terrestre. Então esse é um conceito que a gente entende dentro da natureza. Mas ao mesmo tempo temos a luz e o escuro. Né? O dia é a luz, o escuro é a noite. Aqui, como eu falei, aquele bem e mal, apesar de serem opostos, quem estuda Yin e Yang não deve fazer um julgamento de valor, não deve estabelecer, tomar um partido nesse sentido de bem e mal. Por quê? Porque muitas pessoas aparentemente boas, né, que você considera boas, e tinha essa imagem dentro de você, pensando e julgando, considerando aquela pessoa uma pessoa boa, pode acontecer de um dia ela cometer um ato completamente maligno, maléfico, um ato condenável, um ato, uma atrocidade, né? Então, um exemplo clássico é do médico Mengele, que foi um dos médicos na época do nazismo de Hitler, que esse médico ele fazia experiência com as pessoas e ele, por exemplo, uma dessas experiências ele cegava os olhos de uma pessoa para ver o que ia acontecer, ia acontecer. Essa foi o experimento dele. A experiência dele foi tirar voluntariamente os olhos de uma pessoa para ver o que ia acontecer. Né? Então, e as pessoas que conheciam o Mengele diziam que era uma pessoa simpática, uma pessoa que não tinha, que não identificavam nada de maligno nele. Né? Então, uma pessoa aparentemente normal, aparentemente uma pessoa boa para a sociedade, cometendo atos terríveis. E, por outro lado, nós temos também pessoas que às vezes cometem crimes ou cometem atrocidades e, por arrependimento, mais para frente, tentam se reparar, tentam se redimir daquela atrocidade e acabam querendo, de alguma forma, recompensar. Né? Muitas vezes casos de pessoas que perseguiam e passam a defender. Um exemplo clássico da Bíblia é o do apóstolo Paulo, que era um judeu que perseguia os cristãos, né, era contra o cristianismo, até que um dia ele, na estrada para Damasco, ficou cego ao ter a visão de Jesus Cristo, e a partir daí ele se converteu ao cristianismo, passou a pregar e defender o cristianismo e foi um dos principais defensores do cristianismo, ou seja, era alguém que perseguia, era alguém que era considerado mal para os cristãos e de repente se tornou bom, passou a defendê-los. Né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado ao tomar partido por um lado ou por outro. Né? A gente nunca tem a visão completa das coisas, a gente tem sempre uma parte. Né? A partir do momento que você escolhe ver a vida a partir de um aspecto, a partir de um prisma, de uma visão, de um óculos, de uma lente, você acaba excluindo a outra. Né? E não necessariamente isso é bom, isso é positivo, você ignorar a outra, porque o universo não é assim, o universo é dual, o universo tem o contraste, tem a antítese, então uma coisa pode se transformar na outra, de uma hora para outra. Todos aqueles conceitos que você tinha, tudo aquilo que você tinha como verdade pode cair por terra, pode ir por água abaixo, e você perceber todas as suas verdades indo para o lixo, e aquilo que você menos esperava acontecer. Né? Uma coisa que aparentemente era ruim, era mal, acontece para o bem e te ajuda, te leva para um grau de felicidade enorme. A partir de uma tristeza profunda que você tem, você alcança níveis extraordinários de felicidade, de abundância, de bem-estar. Né? Isso pode acontecer, a gente sabe que pode,
se a gente estiver alinhado com isso, se a gente estiver respeitando a forma de equilíbrio do universo, se a gente tiver plena compreensão da mudança e não se abalar. O principal conceito para aplicar do yin e do yang no dia a dia é esse. É equanimidade, é você entender como funcionam as coisas, não ficar ansioso pelo futuro com medo ou com pavor, com terror, com julgamento excessivo em relação às coisas, e aceitar com equanimidade, vivendo o momento presente, sabendo, procurando aprender ao máximo com todo o acontecimento, com tudo que surge para você, de alguma forma ou de outra, seja aquilo que lhe agrada ou desagrada, né? Seja uma pobreza ou riqueza, né? Você percebe que dentro do Yin Yang, nenhuma das duas vai prevalecer. Tanto a pobreza quanto a riqueza são fenômenos passageiros, né? Se você está, no momento atual, vivendo uma situação de riqueza, vive no momento presente, aproveita, aprecia aquilo, mas com a consciência completa de que isso vai acabar, de que isso vai se transformar, que você não vai manter para sempre isso, que você pode, nesse caminho, ter perdas, né? E a história da economia mostra isso. De tempos em tempos vem uma crise mundial, né? E se você está preparado, você percebe, não, vai vir uma crise aí, então eu me preparo, eu não me abalo, eu não tiro meus cabelos, né? Eu não me mato, né? Algumas pessoas cometem suicídio devido a uma crise financeira, pela falta desse entendimento, por perceber que por mais que tenha crise, que venha uma situação de pobreza, ela passa, ela se ameniza e pode se transformar em riqueza, dependendo das situações, de várias situações, né? A gente não pode também ser muito simplório e muito leviano ao analisar essas duas questões, mas se a gente tiver uma compreensão e enxergar isso com equanimidade e sabedoria, a gente vai perceber que no fundo pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, as coisas se transformam e entram em equilíbrio, tá? Por mais, por uma atividade, por mais maldosa, por mais deletéria e vil, né, e maléfica que uma pessoa possa ter cometido, né, uma atitude terrível que a pessoa possa ter cometido, ao longo do tempo ela vai reparar aquilo para o universo de uma forma ou de outra, né? Porque dentro do equilíbrio do universo não existe calote. Você não vai deixar o seu saldo bancário negativo e ficar sem pagar o universo, né? De uma forma ou de outra você vai ter que recompensar a maldade que você fez com alguma bondade, com algum bem, né? E se você talvez a pessoa boa às vezes sofra algum mal, porque ela talvez precise dar o exemplo, precise iluminar aquela escuridão, né? Se você não tiver alguém para iluminar a escuridão nunca vai saber o que é luz, né? Se não tiver uma pessoa boa, infiltrada no meio de outras pessoas ruins, você não vai ter um exemplo para essas pessoas poderem acreditar que existe também a bondade, né? E uma coisa se transformar na outra. Então, esse conceito de acolher o diferente e de ajuda mútua é muito importante dentro da pessoa que quer seguir uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida que envolva crescimento e evolução moral, espiritual. Então você precisa disso, né? Você precisa desse entendimento e dessa maturidade mesmo, né? Então a gente já viu que a impermanência é um conceito importante. A mudança é constante, vai acontecer, queira ou não, e a forma de encarar isso é a equanimidade, né? A partir do momento que você percebe que tudo é impermanente, que tudo está em constante mudança, a atitude mais sábia é agir com equanimidade. Equanimidade é não se precipitar, não ficar ansioso com o futuro que está por vir, não ficar se remoendo, se contorcendo em relação ao passado, né? Porque ele já passou e não tem o que fazer. E é isso, equanimidade é nada mais do que viver o presente. Então, outra forma aqui de você enxergar
O yin yang, em tudo o que acontece na vida, toda a natureza, é você observar, por exemplo, um pôr do sol no lago. Você tem aqui a representação da imagem do pôr do sol, do céu, do sol e das árvores. É uma imagem, uma representação. E aqui é a realidade. Aqui é o que está acontecendo no mundo real e aqui na imagem. Certo? É uma dualidade. Um é a imagem e o outro é a realidade. E a gente consegue entender isso também de uma forma que a gente só percebe a realidade quando a gente tranquiliza as nossas emoções, quando a gente silencia, quando a gente senta em silêncio para meditar, é que a gente pode perceber na tranquilidade desse lago, no lago da nossa mente, é que a gente percebe, através do espelho dele, a gente enxerga a realidade. Se a nossa mente estiver turbulenta, agitadas como uma tempestade, a gente não vai conseguir enxergar a realidade do jeito que ela é. Ou mesmo a representação da realidade. Né? Talvez a gente não consiga enxergar a realidade completamente, mas talvez a gente possa ter um vislumbre. Talvez a gente possa enxergar indiretamente o que seria a realidade. Né? E fica essa dica para vocês. Aqui, numa representação do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, você tem também a mesma coisa, o conceito de dualidade exposto aqui nesse desenho. Você tem pernas fechadas, yin, pernas abertas, yang, círculo, yin, quadrado, yang. Mesma coisa, representação, outra época, outro tempo, mas a mesma história. Parte superior, parte inferior, dividindo metades, representações geométricas de tudo isso tem relação também com o Yin e o Yang. O Yin e o Yang a gente percebe que não é um fenômeno exclusivo do chinês, ou seja, se o Fu Xi, que é aquele herói mitológico que a gente falou no comecinho da aula, se ele levou aquele conhecimento para a China e para aquelas pessoas, é um conhecimento que veio antes dele, não é um conhecimento restrito no tempo, é um conhecimento que está aplicado já talvez desde os primórdios, né, de tudo que a gente conhece como realidade, como mundo material, né, e essa é a ideia. E aqui você tem dentro da física a representação do fóton, que ele pode se comportar tanto como onda quanto como partícula, ou seja, a dualidade está exposta aqui na própria física e também na biologia, quando você compara homem e mulher. E a parte genética aqui, a representação dos cromossomos do Mendel, você tem X e Y, mesma coisa, uma parte é feminino, outra parte é masculino. Você tem também, de novo aqui, representação partícula-onda, né? O fóton se comportando das duas maneiras, de acordo com a percepção do observador. Aqui você tem a representação de contração e relaxamento na musculatura, actina e miosina. Para quem estuda fisiologia, biologia, você tem o transporte elétrico dentro dos neurônios, né? O transporte nada mais é do que um impulso, ou seja, um impulso, quando você troca íons, você tem uma troca, você tem uma transformação, você sai da inércia, do repouso, que é yin, e você passa a ter o movimento, que é yang. Né? Você tem polarização e repolarização, yin e yang atuando, dualidade novamente, contração e relaxamento, tudo isso é a dualidade mostrando suas representações microscópicas e macroscópicas. Aqui, de uma forma diferente, não numérica da forma que a gente viu antes, mas binária, como nos computadores. Você tem aqui uma representação do código genético e do número 1 no conceito de yang, e do 0 o yin. Ou seja, é mais ligado ao conceito de on e off, de ligado e desligado, ao conceito binário, de computador. E aqui a pessoa fez uma correlação com as bases, os nucleotídeos e o DNA. Né? A gente vê que o yin e o yang dá para você explorar de forma infinita. O conceito binário, dual, de polaridade, de opostos, pode ser explorado de forma incrível nas diversas áreas da humanidade, seja numa análise histórica ou biológica, como essa daqui.
Aqui, novamente, para a gente entender, na área da física, na física ondulatória, a gente tem o ápice, seria Yang, vale, o Yin, né? A crista, Yang, o vale, o Yin. Né? Então, mesma coisa, ondulatória, um transformando no outro. Aqui dentro do universo, uma representação da concha, né? E aquele espiral aqui da galáxia, aqui é uma espécie de brócolis, uma crucífera, né? O crescimento dele em forma de espiral, aqui um girassol, acho que aqui é um fóssil e aqui um furacão. Aqui da natureza também, aquela geometria sagrada que eu mostrei para vocês, a reta representando o masculino e o círculo o feminino, aqui o feto representando de forma muito semelhante esse aspecto da geometria sagrada, aqui novamente outra galáxia, aqui a forma de crescimento de uma plantinha em forma de espiral. A gente vê que esse espiral você pode enxergar tanto de uma forma mística, de uma forma miraculosa, milagrosa, de uma forma transcendental, quanto de uma forma racional, matemática, né? A pessoa que encara de forma racional o universo, a biologia, ela optou por essa visão de mundo e ela acredita que ela pode manipular de alguma forma o universo a partir da sua visão matemática. E a outra, né, e essa visão matemática, racional, é o Yang. Em oposição a ela, existe a visão Yin, né, uma visão de mundo que é mais mágica, mais criativa, de uma visão de que você tem essa beleza, essa sabedoria, esse conhecimento e essa inteligência no universo, e que se a gente estiver integrado com isso, a gente não precisa dominar os elementos da natureza, a gente não precisa controlar, a gente simplesmente se integra a essa natureza, se integra a essa sabedoria e age de acordo com o fluxo natural. Esse é o conceito de Yin, um conceito mais místico, mais mágico, né? E os dois são opostos. Yin e Yang, você escolhe qual você quer, de qual forma você quer interpretar a realidade, mas para o conceito taoísta você não escolhe, você observa, você lembra daquele conceito taoísta de agir pelo não agir. Você está consciente das duas visões de mundo, de Yin e de Yang, mas você não escolhe, você não julga, você percebe as duas, você está consciente, você está presente, você vive aquilo de uma forma sábia. A partir do momento que você conhece, que você entende o fluxo da natureza, você vive com ele e você não se preocupa, você não se aflige, você não se assusta, você não se amedronta, você está completamente integrado com o universo. Aqui, a representação também, você pode ter aspecto tanto da biologia, né, a partir do óvulo, sofre a transformação em 2, 4, 8, tal, mórula, e aqui um surgimento de galáxias, de universos, aqui a representação matemática da flor da vida, toda essa geometria, todo esse conhecimento presente no universo, seja de forma matemática, biológica, física, até na música, que é uma frequência, né, uma onda musical, uma harmônica, dentro da música a mesma coisa. Você tem o fenômeno ondulatório, e se você tem onda, você tem oposição, você tem dualidade, você tem Yin e Yang. E aqui você tem também a oposição, né, das duas, você tem aquele retilíneo bem preciso, bem certinho, e o caótico, impreciso, desordenado, desorganizado, mesma coisa, oposição complementar. Então aqui, para quem ainda não me conhece, meu nome é Alfio Sampieri, eu sou médico, sou especialista em acupuntura, esse é o meu Instagram, segue lá. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe ele com quem você acha que vai se interessar sobre esse assunto, comente aqui embaixo, tudo isso ajuda o canal a crescer, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa sua mensagem aí, tudo isso vai ajudar o canal a crescer e a gente postar cada vez mais vídeos, né, desse tipo dentro do canal. Se você gosta desses vídeos, escreva aqui embaixo, compartilhe, que tudo isso dá uma força para a gente continuar partilhando esse conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.